Então, aqui, uma monitoração de pressão intracraniana através de bainha de nervo óptico, através de Doppler transcraniano, através de catéter de pressão intracraniana, através da Brain 4K. Então, assim, você associa as metodologias e escolhe o paciente que vai se adaptar àquela melhor tecnologia, porque toda tecnologia tem uma limitação. Então, as limitações da tecnologia, você vai substituindo pelas outras tecnologias. Aqui, um catéter de pressão intracraniana que eu já mostrei, que a pressão nesse ponto é diferente da pressão desse ponto, desse catéter. O vetor de pressão é completamente diferente. Da mesma maneira, monitorar a pressão intracraniana drenando o líquor, você tem erros de interpretação, você não deve fazer isso. A monitoração da pressão intracraniana nos catéteres intraventriculares é com o catéter fechado, tá? Isso é um problema de interpretação. Quando você compara as tecnologias, a tecnologia Brain4Care ela é melhor para avaliar e quantificar a pressão, a complacência intracraniana do que, por exemplo, esse aparelho, essa marca brasileira, porque esse gráfico ele é tão menor e a visualização do PMP2 não tem essa beleza do gráfico da Brain4Care. Mas aqui nós visualizamos número, então nós podemos associar o que há de melhor nas duas ferramentas. Esse é a grande inteligência de utilizar as ferramentas associadas. A importância de entender que a pressão intracraniana ela não é só número, é um vetor de pressão, e os componentes que a formam. Nós temos os componentes vasogênicos de vasorreatividade de controle da autorregulação, mas nós temos uma frequência de 1 Hz no paciente que tem uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, influenciando como o pulso vascular na pressão intracraniana. O paciente que respira numa frequência de 15 incursões por minuto, fazendo com que haja oscilação da curva de pressão intracraniana. Então, essa dinâmica da pressão intracraniana é influenciada tanto pelo batimento cardíaco, quanto pela respiração, quanto pelo controle miogênico da autorregulação. Então, tudo isso ela vai influenciar na curva de pressão intracraniana. E nós podemos ter uma curva com complacência ou uma curva sem complacência. Aqui uma curva redonda, mostrando que houve comprometimento da complacência intracraniana. Em relação a protocolos, nós discutimos bastante nos últimos anos, dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, tanto o protocolo CIBIC, que é um protocolo de monitoração da pressão intracraniana, quanto o protocolo CREVICE, que é um protocolo de suspeita de hipertensão intracraniana. Nessa nossa aula estava o professor Sérgio Aguilera, um dos participantes, assim também como o professor Paranhos, do protocolo CREVICE. Tá? O protocolo CREVICE, ele avalia suspeita de hipertensão intracraniana. E como vocês visualizaram nos slides anteriores, um critério maior ou dois menores. Maior é o Marshall 3, ou seja, aquele paciente com lesão difusa, sem lesões maiores que 25, mas com compressão de cisterna. O Marshall 4 é um desvio septal acima de 5, e uma lesão focal, ou seja, com mais de 25 ml, que você não operou. Tudo isso é um critério maior de hipertensão intracraniana. Então, se você tem um desses critérios, você já dá o gatilho de início do tratamento de hipertensão intracraniana nesse paciente, que é categorizado em 3 níveis. Ele é muito simples. Tá? Ou você utiliza 2 critérios menores, é o paciente com Glasgow menor ou igual a 4, assimetria pupilar, alteração de reatividade e Marshall 2. Então, 2 desses critérios também leva ao início desse protocolo. Veja que a tomografia ela é repetida de maneira na admissão, com 24 horas, 48 horas e quando necessário. Esse protocolo, ele basicamente utiliza as soluções hiperosmolares, hiperventilação e craniectomia descompressiva barbitúrico. Barbitúrico nós utilizamos muito pouco no Brasil, alguns hospitais o utilizam, mas a solução salina hipertônica e o manitol eles são mais utilizados, é uma tendência maior a utilizar a solução salina. Nesse protocolo, a solução salina hipertônica é utilizada a 5% em dose de horário, tá? No Tier 2, ela é infusão contínua. Veja que no Tier 2 nós temos uma hiperventilação de 30 a 35. Vocês vão ver que no protocolo CIBIC, o PCO2 ele é categorizado em 3 momentos. Aqui ele fica no momento 2 e 30 a 35. E o que não se faz nesses pacientes?
não se utiliza corticoide, não se faz hiperventilação abaixo de 30, não se faz diurético, o mannitol em infusão contínua não é feito, drenagem lombar não se faz sem utilizar a derivação ventricular externa e o anticonvulsivante é utilizado por 7 dias. Então, esse protocolo ele é relativamente simples e replicável, tá? Como utilizá-lo? Na suspeita de hipertensão intracraniana, um daqueles critérios maiores, se inicia o protocolo, ou seja, você vai fazer a intubação orotraqueal, ventilação, analgesia e sedação, pressão arterial média acima de 90, começa o tratamento hiperosmótico. Você avalia o exame do paciente, a imagem, e vê se há melhora. Se houver melhora, você vai considerar retirar as medidas. Caso não haja melhora ou haja piora, você vai incrementar para o Tier 2, para o Tier 3. Então, é um progressivo e ele é dinâmico. Você vai aumentando, diminuindo ou vai suspendendo. E isso é muito interessante porque você vai tratando suspeita de hipertensão intracraniana.